E olha, num majestoso com pouco futebol, mas muita polêmica, o São Paulo bateu o Coringão por 1-0 ontem no Morumbi e largou na frente na disputa por uma vaga nas finais do Paulistão. Vamos ver como foi o gol de Nenê e as repercussões nos vestiários do clássico. Sobra do Corinthians. E olha só o que fez o Mantuan. Olha o que fez o Mantuan. De graça para o Trellis. Ainda o Trellis invadiu a área, pode fazer. Cássio! Gol! Do São Paulo! No rebote do goleiro Cássio. Nenê. E aí o desentendimento entre jogadores do Corinthians no banco e jogadores do São Paulo. O que aconteceu ali na comemoração? O que você quis extravasar? Não, na verdade, assim, ele tinha falado alguma coisa para mim antes daquilo ali, falou, né, um palavrão. E, tipo assim, mas não foi a hora que eu passei comemorando, eu tava vibrando e acabei olhando para ele, né, também. Mas, tipo assim, sem falar nada. E aí o pessoal já me parou ali, aí falou que eu fui fazer em frente ao banco. Mas não tive intenção, até falei isso pra ele. Mas eu dei uma olhada assim pra ele, mas vibrando, eu já tava vibrando mesmo. Mas tranquilo, não foi em nenhum momento incitar nada. E como eu já falei, se ninguém entenda mal, foi realmente uma extravasia ali na hora do gol mesmo. O Nenê chegou a provocar vocês durante o jogo, nesse momento? Vocês se sentiram incomodados com a comemoração dele? Não, dentro de campo não, mas eu acho que você vai comemorar na frente do banco de reservas. Acho que é um pouco uma falta de respeito, né, com o adversário. Clássico é detalhe. Hoje não demos nenhum erro. Isso foi importantíssimo e conseguimos fazer o resultado e não tomamos gol. Esse é o nosso pensamento e hoje conseguimos executar bem. Acho que a gente vem desfalcado, perdeu muitos jogadores, mas quem entrou tentou fazer seu melhor e deu o seu melhor para ajudar o Corinthians a sair. Infelizmente não conseguimos a vitória, saímos um pouco chateados, mas vamos trabalhar para quarta-feira fazer um grande jogo e, na minha opinião, tá tudo em aberto. A gente conseguiu uma vitória e que possa conseguir a classificação e ir para a final. Na saída do gramado, você estava já quase entrando aqui no vestiário, o Aguirre veio cumprimentar você, falar com você e à distância, a gente não ouviu, é claro, mas parece que ele estava tentando apaziguar os ânimos já para o jogo da quarta-feira por tudo que aconteceu aqui. Não. Como é que foi a conversa ali? Esclareça, por favor. Primeiro, não é isso, tá? Muito cuidado com as informações que a gente dá. Eu dei uma dura nele sim, porque eu sou um que sempre estou protegendo, que vem da qualidade de fora, e ele passou no início do jogo na minha frente e não me deu a mão e nem me cumprimentou. Isso me deixou muito chateado, né? Então, eu sou sempre perguntado o que você acha de técnicos estrangeiros, e eu sempre falo que se é para acrescentar, as portas estão abertas para todos, né? E ele teve a cara de pau de falar que não me conhecia, não me conheceu. Então é um pouquinho de educação também. E no intervalo, na hora que o árbitro chamou, eu cobrei isso dele. Falei, você vai ver o tratamento que você vai ter lá na arena. Eu vou lá no teu vestiário te dar um presente, tá? Então fiquei muito chateado com o sim, porque falar que um técnico do Corinthians, com essa marca de 100 jogos, 1 ano, o cara aqui no Brasil, já trabalhou no Atlético, trabalhou em falar que não conheceu, que não conhece, foi um desrespeito muito grande e eu fui cobrá-lo. E ali ele veio pedir desculpa em relação a isso. Então não tem nada de panos quentes para o próximo jogo, não. Panos frios para o próximo jogo. Uma coisa normal, eu estava focado no jogo, estava pensando em coisas de jogo, eu não estava olhando. Agora, eu não reconheci ele, é verdade, porque não estava pensando nisso. Agora, os treinadores se complementam, mas se você vê qualquer jogo internacional, quando acaba o jogo, parabéns, ganhou, perdeu, acabou o jogo e fui a falar com ele. Me desculpa porque não reconheci você. Eu não estava pensando nisso, sabe? Então estava focalizado no jogo. Isso pode ter algum reflexo no jogo de quarta-feira? Nenhum reflexo. Ele é um treinador fantástico, ele é treinador del time campeão de Brasil, ele é um fenômeno. Eu não tenho nada para falar, nenhum problema pessoal. Eu estou focado no futebol e não tenho mais nada que falar de uma coisa que não existe.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Para o Aguirre não vai ter nenhum reflexo, para o Raí parece que sim. Até já a gente fala daqui a pouquinho no São Paulo, mas o Raí, dirigente de futebol, argumentou que o Carille está criando um clima ruim para o jogo de quarta-feira em Itaquera, mas isso é assunto para daqui a pouco. Vamos começar então, já que o jogo foi fraquíssimo, né, primeiro sobre esses episódios. No caso do Aguirre, soa falta de educação, né? Não cumprimentar o outro treinador. Mas aí também, vamos considerar, já aconteceu, por exemplo, que conheço todo mundo no estúdio, mas aconteceu às vezes eu estar totalmente desconcentrado, passar direto e não cumprimentar. Depois você, acontece. Acontece, né? O que pegou mal foi a explicação. Era mais fácil dizer assim, eu estava aqui distraído, não te vi, me desculpa, do que, não te reconheci. Como não reconheceu? Pô, é o Carille, técnico do Corinthians, atual campeão brasileiro. Então essa explicação não soou legal. Pode parecer mimimi, bobagem, mas enfim, mas que foi uma falta de educação, foi, né? Foi uma falta de educação tremenda. Assim como foi também desnecessário, aí no calor do jogo, já teve uma discussão antes do Nenê com o Carille, mas comemorar assintosamente na frente do banco. O Nenê aí minimizou, mas na imagem fica clara. Tem ali uma provocação. Então assume que provocou mesmo, tipo, desabafei, fiz gol mesmo. E aí, ficou reclamando que fiz gol. Ponto, simples assim. Né? Claro que quando você tem um comportamento como esse, você também tem que assumir o ônus, que é a irritação adversária. Pronto. Mas que teve uma postura desrespeitosa na comemoração, teve. Se tinha seus motivos ou não, é uma outra história. Então, tudo isso esquenta o clima para o jogo de quarta-feira? Esquenta sim. Cria uma rivalidade ainda maior? Cria sim. Ponto. Isso não há como negar. O Carille vai usar isso, especialmente em relação ao Nenê, que ele minimizou depois do jogo. A relação com a Aguirre, isso vai estar criado. Porque o jogo em si foi muito ruim. O gol só saiu por causa de um erro do Mantuan. Não fosse o erro do Mantuan, seria 0-0. E o placar mais justo, porque o São Paulo teve mais volume que o Corinthians no primeiro tempo, teve, mas também criou quase nada. Então, para uma semifinal de Campeonato Paulista, um clássico de tamanha envergadura, de tamanha rivalidade, um jogo tão xoxo, eu narrei o jogo, o Vicente Lomônaco que estava editando, eu fiquei imaginando já como é que ele vai achar melhores momentos num jogo como esse. A gente mostrou aí. Quase nada, Flávio. Boa noite. Boa noite. Os primeiros meses do ano, eles são um saco, porque você tem essas porcarias desses campeonatos regionais aí. Então você vê cada porcaria, você vê não sei o que, jogando com os timecos, né? Os nomes ridículos. Aí acaba a primeira fase, finalmente, graças a Deus, ainda por muita sorte, não tem nada desses timecos aí, tem só os grandes. Aí você vai para um jogo desse e vê o que viu. Um lixo de jogo. Vergonhoso. O São Paulo e Corinthians, vergonhoso. E aí vem todo esse tipo de conversa mole aí que não me interessa nem um pouco. Se é futrica de boteco, eu estou fora disso. Eu queria analisar São Paulo e Corinthians. Não teve jogo. Eu espero que tenha jogo na quarta-feira. Negócio de futrica de boteco aí, eu estou fora disso aí. Eu passei da época disso. Passou da época, né? Não vou ficar falando de futrica, de não sei o quê. Eu quero futebol. Não teve. Eles não tiveram capacidade de jogar futebol. Espero que na quarta-feira eles joguem. Bom, e com o fim dos primeiros jogos aí das semifinais, o Gazeta Esportiva quer saber qual será a grande final do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras, está lá no site gazetesportiva.com para você votar. Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo ou Santos e São Paulo? Dê o seu voto lá no site gazetesportiva.com, o resultado a gente mostra no final do programa de hoje. Sua opinião é muito importante para nós, porque 1-0 é pouquinho, né, Celso? Sim, mas você sabe de uma coisa, o Corinthians ficou acéfalo com 6 desfalques, mas sem Jadson e sem Rodriguinho, o Corinthians não consegue criar. Ainda assim, eu acho que pode fazer 1-0, pelo menos levar a decisão para os pênaltis. Não sei, é mero palpite. A vantagem de São Paulo e Palmeiras é uma vantagem considerável, mas ainda acho que vai dar Corinthians e Palmeiras na final. E aí, Flávio? Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras? Bom, vamos aguardar. Mas o Carille não mexeu mal no jogo? Eu entendi o Carille, na verdade. Até foi questionado na coletiva. Ele botou 3 volantes, ele não mexeu.
E a sensação que fica é que estava satisfeito com a derrota por 1-0. Tamanha confiança de que dá para conquistar o resultado em Itaquera. Talvez ele pensou, de repente eu coloco o time mais ofensivo. E toma um contra-ataque, aí a Inês é morta.